Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje quero falar-vos um bocadinho sobre os efeitos do stress no peso, porque é um tema que eu acho que é muito recorrente, sobretudo em consulta, vejo cada vez mais. Eu acho que nós vivemos numa era em que quase que se faz jus, não é? Somos heróis, conseguimos encaixar o máximo número possível de atividades no dia e depois andamos todos exaustos. Eu não sei se já partilhei aqui no podcast, mas eu nunca tive tantas pessoas a tomarem antidepressivos, cada vez mais novas, como agora em consulta, e eu acho que é uma realidade assustadora. Às vezes faz-me pensar um bocadinho na questão da pandemia e do que é que isso nos trouxe de bom ou de mau. E eu acho que uma coisa que a pandemia trouxe de bom foi a questão do teletrabalho e da flexibilidade de nós podermos escolher um bocadinho a forma como trabalhamos. Ao mesmo tempo, para algumas pessoas, eu noto que agravou aquela sensação de comodismo, de eu prefiro o teletrabalho e, portanto, prefiro ficar em casa, mas ao mesmo tempo esse preferir ficar em casa ao longo de muitas semanas faz com que haja uma sensação de isolamento e mais preguiça, não é? Porque como não saímos, também não temos que andar tão arranjados, depois parece que também não nos apetece ir para o trânsito e estar a passar por isso. E essa sensação de isolamento e preguiça tem causado muita ansiedade, compulsão alimentar, fome emocional, cada vez mais stress e às vezes até preocupar-nos excessivamente com algumas coisas que se calhar se estivéssemos na azáfama do dia-a-dia e de cumprir horas e etc, por muito que isso às vezes possa ser negativo, porque obviamente ninguém quer estar a perder tempo no trânsito ou nos transportes, etc, mas o facto de estarmos com outras pessoas e termos constantemente que conversar com os colegas, interagir, falar com este, com aquele, com estranhos, etc, às vezes eu acho que isso nos ajuda a descentrar um bocado destes problemas e a evitar mais este stress todo que vamos sentindo. Então, o stress que eu tenho sentido que se reflete muito a nível de comportamentos alimentares, infelizmente tenho sentido que cada vez é mais agravado. E, portanto, no episódio de hoje quis falar um bocadinho sobre isso, não é? Como é que, de facto, o stress que nós cada vez estamos a sentir mais e a viver mais nos afeta em termos de alimentares. E a verdade é que a questão do peso e do corpo e nós não conseguirmos chegar ao peso que nós gostaríamos, muitas vezes não está relacionado só com hábitos alimentares saudáveis, porque eu vejo muitas pessoas que até têm hábitos alimentares saudáveis, mas não conseguem ter os resultados que gostariam a nível de corpo ou resultados físicos. E isto muitas vezes pode ter causas como problemas de tiroide, a genética, não é? A predisposição genética que a pessoa tem para aumentar mais de peso, excesso de cortisol, lá está relacionado aqui com o stress, ou até medicamentos que podem influenciar o metabolismo e o stress, que lá está, também está associado com a questão do excesso de cortisol e de tomarmos alguns antidepressivos. E além disso, outro fator que tem influência no nosso peso, de facto, é esta questão emoções constantemente de muita adrenalina e de preocupação e de o não haver tempo para nada, o andarmos sempre cansados, o sentirmos que eu não tenho tempo para organizar as minhas refeições, eu não tenho tempo para cozinhar, eu não tenho tempo para ir ao supermercado, há sempre não tenho tempo, há sempre uma desculpa, não é? E quando nós não reconhecemos que se calhar temos que parar e fazer as coisas de forma diferente e começar a planear um bocadinho e perder, se calhar no nosso tempo de descanso, perder ou investir, como queiram chamar-lhe, um bocadinho de tempo para planear as refeições e as compras, se calhar isso vai fluir tudo muito melhor durante a nossa semana e depois vai ajudar a fazer com que nos sintamos cada vez melhores ao longo do tempo. Portanto, há muitos fatores que estão aqui à mistura. Os efeitos do stress não afetam a nossa saúde de forma imediata e isso é que eu acho que é o grande problema, porque nós andamos muito ansiosos, etc, mas vamos continuando e não sentimos logo esses problemas, mas depois ao longo do tempo, e isso é uma coisa engraçada que eu vejo muito com o intestino, que é há quanto tempo é que sente que anda com a barriga inchada? Já nem me lembro,
isto é sempre assim, já não sei, eu pergunto, teve assim algum episódio muito marcante na sua vida na altura em que começou a ter os episódios e depois é que se faz o clique? E as pessoas percebem, ok, foi aquele dia em que houve qualquer coisa na família, um falecimento, uma mudança de trabalho, um chefe difícil, há sempre assim uma coisa qualquer, um divórcio, enfim, há sempre alguma coisa. Mas de facto, o stress ao longo do tempo, o que vai causando são normalmente distúrbios intestinais, e por isso é que eu gosto tanto da área do intestino, não é? Apesar de ser uma área que é pouco sexy, mas que eu gosto mesmo muito, porque eu vejo impacto direto na qualidade de vida das pessoas, e o que se vê muito, cada vez mais, é o aparecimento de problemas como síndrome do cólon irritável, desbioses, que depois até fluem para outros problemas mais sérios, e daí outros problemas mais sérios, né? Depois temos as doenças autoimunes, que vêm destes problemas de hiperpermeabilidade intestinal, ao longo dos anos e anos e anos sem serem tratados, quando às vezes até já existe uma tendência hereditária, mas que ninguém ligou, pronto. E vemos aqui muitos problemas a aparecer a nível do intestino. Depois, outra coisa que o stress nos faz é uma baixa imunidade. Ao longo do tempo, nós sentirmos que cada vez ficamos doentes com mais frequência, ou então, às vezes, ficamos doentes, parece que cada vez ficamos piores. Portanto, parece que não temos uma capacidade de resposta como tínhamos antigamente. Problemas de pele também cada vez aparece mais, seja o acne, que é assim o mais característico, sejam eczemas, pesorias, etc., e que vão surgindo muito a par destes problemas intestinais, a falta de sono, a ansiedade, a diminuição de energia, ou então, aquele que eu acho que na consulta de nutrição é mais gritante, que é: Mafalda, eu ao fim do dia começo a comer e não consigo parar. Ou eu de repente dei por mim a ter um total descontrole sobre aquilo que eu estou a comer. Ou pessoas que quando estão sozinhas arrasam com o frigorífico e só quando estão acompanhadas é que sentem que conseguem ter um comportamento alimentar normal. Tudo isto são problemas que estão ligados ao stress, não é? Obviamente, isto são situações que muitas vezes nós até nem devíamos ter que resolver em nutrição, porque isto precisa de um acompanhamento multidisciplinar, sobretudo acompanhado em psicoterapia, mas a verdade é que o stress tem uma influência muito impactante e muito forte no nosso dia-a-dia, na forma como nós nos sentimos, não só na parte como nos alimentamos, mas também na nossa saúde. A nossa incapacidade de desacelerar devido às pressões externas ou à falta de vontade de priorizar o descanso pode levar à hiperativação crónica do nosso sistema nervoso simpático, que é verdade que o stress fará sempre parte da nossa vida, No entanto, é importante saber como é que nós podemos lidar e reagir perante estas situações de stress. Eu falo muito disto nas consultas, que é: o stress vai lá estar sempre, mas eu tenho que aprender a posicionar-me de uma forma diferente para que ele não me afete da mesma maneira. E houve uma altura em que eu aprendi muito a fazer um exercício que é: o que é que eu consigo controlar, o que é que eu não consigo controlar, para que depois, quando há uma situação complicada ou uma situação de culpa, digamos assim, pensar: ok, eu podia ter feito isto de forma diferente, ou esta situação eu não podia ter feito nada de diferente, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance e portanto não vale a pena sofrer de stress ou de ansiedade por isso, porque eu sei que eu fiz tudo o que estava dentro das minhas capacidades. Isso, em muitas situações, ajudou-me muito. Portanto, eu acho que é muito importante nós aprendermos a lidar e fazermos um esforço ativo para percepcionarmos o stress de uma outra forma, para que ele não entre cada vez mais intrínseco, não é? Nestas questões do nosso bem-estar e da nossa saúde. Há pessoas que são super tranquilas e não se deixam afetar tanto, mas isto eu acho que é um nicho. A maior parte das pessoas deixa-se afetar muito pelo stress, e depois existe muito uma coisa que se chama a somatização das emoções, que é quando de facto o stress faz com que haja o desenvolvimento de problemas como problemas tradicionalmente os gástricos, não é? Problemas a nível de azia, de refluxo, úlceras, distensão abdominal, a questão do desenvolvimento do síndrome de cólon irritável, etc. Nós temos muito mais problemas gástricos associados ao stress, e depois os de pele, imunidade, etc. Mas isto é tudo aquilo que se chama somatização de emoções. O stress do dia-a-dia leva à libertação de duas hormonas do stress, portanto, a adrenalina, que diminui rapidamente, e o cortisol, que tem uma ação um bocadinho mais prolongada. O stress é uma resposta fisiológica e comportamental normal a algo que aconteceu ou que está para acontecer. É o chamado sofrer por antecipação.
e que nos faz sentir ameaçados ou que de alguma forma vai perturbar um bocadinho o nosso equilíbrio e que leva à libertação destas duas hormonas, sendo que o cortisol tem efeitos um bocadinho mais duradouros, lá está pela sua ação um bocadinho mais prolongada. Quando nós nos sentimos em perigo, as defesas do nosso organismo reagem rapidamente num processo automático conhecido como reação de luta ou fuga. E como o cortisol tem efeitos mais duradouros que ocorrem ao ocorrerem vários eventos, não é? Estressantes de forma repetida, estes podem acumular e começar a interromper o normal ciclo do cortisol. Então, em resposta a uma exposição prolongada ao stress, os nossos níveis elevados de cortisol vão se mantendo sempre constantemente muito elevados e algumas funções do nosso corpo vão sendo eliminadas ou vão começando a funcionar com menor eficiência. Portanto, nós devemos estar atentos a sinais de stress que o corpo nos dá, porque ao estarmos a sobrecarregá-lo podemos correr o risco de esgotar os nossos recursos energéticos do nosso corpo, e por isso é que se chama burnout, não é? Quando nós esgotamos, ou esgotamento nervoso, quando nós esgotamos estas nossas reservas que têm capacidade de lidar com estas duas hormonas do cortisol e da adrenalina. O stress não tem só consequências na nossa saúde mental, ele tem também na saúde física, emocional e comportamental, e desta forma pode afetar negativamente a qualidade do sono, tornando difícil a sua recuperação, e em muitas doenças crónicas, como doenças cardíacas, como a depressão, contribuir para o ganho de peso, como a resistência à insulina e condições associadas ao nosso sistema imunitário. O stress pode afetar negativamente, então, aqui o nosso sono, e é importante referir que stress em excesso tem um grande impacto na alimentação e nos nossos hábitos alimentares, dependendo de pessoa para pessoa. Mas se eu estou constantemente em stress, de repente começo a dormir mal, seja porque com o stress que tenho é porque tenho muito trabalho e portanto estou a trabalhar até mais tarde, seja porque estou tão preocupada com as coisas do dia a dia que de repente começo a dormir pior, ou a acordar à meia da noite, ou a acordar de madrugada muito cedo, etc. Nós sabemos que quando nós dormimos menos de 6 horas por noite e quando este sono não é propriamente um sono reparador, nós temos tendência para no dia a seguir consumir mais 20% das calorias do que num dia normal em que dormimos as 8 horas. E também sabemos que tendencialmente estas calorias, estes 20% a mais, têm tendência para ser calorias menos boas, açúcares, gorduras saturadas, etc. Então estão a ver aqui uma relação muito direta entre stress, dormir menos e ganhar peso. É? Depende muito de pessoa para pessoa, mas isto é uma relação muito direta. Às vezes há aquele stress em que a pessoa está tão estressada que não consegue comer. Isso normalmente acontece um bocadinho mais nesse sentido. Se por um lado, em fases de maior stress, há quem se refugie na comida, ingerindo grandes quantidades de alimentos, muitas vezes descontroladamente, tem aquela compulsão emocional, a compulsão alimentar, a fome emocional, etc. Por outro lado, há pessoas que sentem que comer é quase uma obrigação, começam a ficar indispostas, parece que estão enfartadas, perdem o apetite. Pronto. E portanto, por isso é que nós dizemos que a questão do stress com o peso tem muitas relações diretas, mas depende muito dos casos. O impacto não é igual para todos, contudo, temos sempre algo comum, que é a alteração do normal funcionamento do organismo devido ao excesso de nutrientes ou à falta deles. Então, o excesso de stress pode-nos deixar com uma deficiência de nutrientes essenciais. Portanto, o stress leva ao aumento da produção de hormonas como o cortisol e a adrenalina, como já vos falei, também neurotransmissores, e isto pode levar ao esgotamento de nutrientes que funcionam como cofatores para a produção destas hormonas. Ele pode contribuir para o consumo excessivo de coisas como nutrientes, como magnésio, como zinco, vitaminas do complexo B, particularmente a vitamina B12, e pode levar a alguma deficiência destes nutrientes em pessoas que de facto têm stress elevado. Pessoas mais estressadas têm tendência para praticar uma alimentação menos saudável, rica em gordura, sal e açúcar e pobre em fibras, em legumes, em fruta, etc. É importante manter uma alimentação saudável, praticar exercício físico, dar uma maior relevância a uma boa alimentação com estratégias que nos ajudam a prevenir o stress. E devemos também aumentar o consumo de alimentos integrais, ricos em magnésio, reduzir o consumo de cafeína, fazer várias refeições ao longo do dia de forma equilibrada e variada,
ter um consumo de fibras, portanto, de legumes, de fruta e de antioxidantes bastante bom, cereais integrais, de proteínas, sejam animais ou vegetais, de qualidade, e também ter um bom consumo de nutrientes que podem ter então aqui este papel antioxidante, como os frutos vermelhos. E eu acho que às vezes isto, por exemplo, em consulta dizem muito, eu quando estou com muito stress, depois não durmo bem, depois tenho imensa coisa para fazer, portanto eu não consigo, eu descontrolo as minhas refeições, começo a mandar vir muitas coisas para casa, portanto é o tal ciclo que é exatamente o contrário daquilo que nós precisamos quando estamos com muito stress. Para equilibrar os nossos níveis de stress no organismo, nós precisamos de algo que contrarie esta tendência do cortisol e da adrenalina de diminuírem os níveis de alguns minerais. Então nós precisamos de uma alimentação ainda mais nutritiva, ainda mais rica, que também nos compense um bocadinho com bons nutrientes e que nos dê energia para aquilo que nós precisamos de continuar a fazer. Então, uma das estratégias que eu dou muitas vezes nestes casos é recorrermos àquelas empresas que fazem as refeições, que fazem aquelas empresas das marmitas ou o que for, não é? Alguém que cozinhe por nós. Porque na realidade, se nós não temos tempo para planear, se nós sentimos que a nossa alimentação está a ser descurada porque é o mais rápido, é o mais simples, não fui ao supermercado, mandei vir muito, então vamos nos proteger e prevenir este problema, ou resolver este problema com comprar as refeições que já estão feitas, são boas refeições, se não quiserem aderir a essas, tem muitos sítios que vendem as refeições e portanto nós podemos ir buscar e são refeições boas, com bastantes legumes e equilibradas, ter sempre sopa em casa, portanto, eu acho que há desculpas para tudo, mas acho que neste caso, quando há muito stress e muito pouco tempo para planear, também há sempre soluções muito práticas à porta, sobretudo para quem vive em cidades que têm tudo, não é? Portanto, eu acho que nós aqui também temos que ser inteligentes e saber gerir como é que nós estamos, não é? Portanto, de facto, há fases difíceis. Se há fases difíceis, é fazer este género de coisas que resolvem rapidamente o problema, não é? Se não temos quem cozinhe por nós, então vamos comprar as refeições já prontas e assim chegamos a casa ao fim do dia, é tarde, não nos apetece cozinhar, mas o jantar está lá. Para o almoço do dia a seguir, idem, já temos a refeição pronta, é só levar para o trabalho ou parar as nossas reuniões, se estivermos em teletrabalho, comermos aquela refeição e depois continuamos o dia. E garantir que estas refeições de facto são variadas, que têm estes legumes, que têm a fruta, que têm um bocadinho de tudo. Garantir que os snacks que fazemos não são um pacote de bolachas de água e sal em frente ao computador. É fruta, com frutos secos, garantir que bebemos água, para que tudo depois flua melhor. Porque se nós também temos uma alimentação pior, mais rica em açúcar, mais rica em sal, mais rica em gordura, é normal que também depois ficamos um bocado mais pesados. Se ficamos mais pesados, depois parece que também não conseguimos ir dormir tão cedo. Pois esta adrenalina também não nos deixa produzir a melatonina que precisamos para irmos dormir bem. Portanto, isto é tudo uma bola de neve, não é? E quanto ao fazer exercício, que há muitas pessoas que se calhar estão a ouvir e estão a pensar, mas eu não tenho tempo para encaixar o exercício. Encaixamos exercício de uma forma diária. Ou seja, se calhar eu em vez de ir de carro ou de estacionar o carro à porta, estaciono um bocadinho mais longe para ir a pé, ou vou deixar os filhos a pé ou à escola, ou à hora de almoço, tenho uma hora de almoço, em vez de estar só ali sentada à conversa, vou aproveitar e ando 20 minutos. Mas introduzir movimento no dia-a-dia, mesmo que não seja um exercício, tipo uma caminhada a sério, não é? Mas introduzir o movimento do corpo no nosso dia normal. Porque alguns estudos sugerem mesmo que esta alimentação pode provocar disrupções na nossa flora bacteriana intestinal ao longo do tempo e, portanto, é uma coisa que lá está, não se sente imediatamente, mas que pode ir agravando. E, portanto, o uso de probióticos também pode ajudar no tratamento do stress. Os probióticos são muito interessantes porque nós vemos associações muito grandes com fertilidade, com depressões, de facto com o tratamento intestinal mais óbvio, não é? Mas vemos aqui muito relacionado com o stress, que a alteração da composição da microbiota intestinal, ou seja, destas bactérias probióticas, pode estar envolvida na resposta relacionada ao stress, ao cansaço e à síndrome do cólon irritável. E, portanto, o stress pode afetar os níveis de vitamina C no nosso organismo, sendo necessário aumentar a ingestão de vitamina C para que ocorra uma diminuição da produção de cortisol e da adrenalina, as tais hormonas do stress. E, desta forma, o nosso corpo ganha a capacidade de reagir melhor às situações. Ora, onde é que encontramos vitamina C? Sobretudo nas frutas cítricas, idealmente, nos morangos, na romã, nos kiwis, mas também um bocadinho por todos os legumes. Portanto, quanto mais tivermos a vitamina C através dos legumes e da fruta,
mais facilmente vamos também conseguir combater estes níveis de stress tão elevados. As vitaminas do complexo B também são de grande importância para o nosso sistema nervoso, uma vez que ajudam aqui a controlar o stress. E estas muitas vezes eu também vejo, quando a alimentação não é adequada, é muito fácil perdermos vitaminas do complexo B. Muitos outros estudos também mostraram que o stress pode levar ao aumento de peso devido ao aumento da ingestão de alimentos ricos em hidratos de carbono, álcool, falta de sono e interrupção da prática de exercício físico. O stress vai acelerar a produção do cortisol, que é a hormona que, para além de abrandar o metabolismo, vai aumentar o apetite, causando aqui um aumento da ingestão calórica e, portanto, uma tendência para aumento de consumos de alimentos ricos em gordura, em açúcar, em sal e, portanto, aumento de peso. O aumento de peso durante os períodos de stress, em grande parte, ocorre pelo que é chamado a tal fome emocional, como vos dizia. Portanto, a fome emocional depende do nosso estado emocional e encontra-se associada, muitas vezes, à tristeza, à angústia, à ansiedade, ao pânico até. Então, geralmente isto é feito através da ingestão de alimentos que não deviam ser ingeridos de uma forma regular, mas apenas assim pontualmente em situações de festa, não é? Alguns exemplos de alimentos que normalmente as pessoas vão escolher muito quando há estes episódios de fome emocional são os doces, os chocolates, ou as batatas fritas de pacote, por exemplo, os salgados, não é? Aperitivos daqueles assim salgadinhos, ou mesmo bolachas, bolos, por exemplo, entrar num café e ir comer um bolo só porque sim, pronto, isto acontece muito, ou até mesmo fast food. Não é tão frequente, mas às vezes tenho pessoas que em situações de fome muito emocional começam a refugiar-se muito no fast food, que também é preocupante. Esta alimentação também inclui muitas vezes o consumo de álcool. Às vezes até, por exemplo, durante a pandemia isso aconteceu imenso. Imensas pessoas diziam, eu como não saía, ou assim, começámos a ter o hábito de abrir uma garrafa de vinho, beber um copo ao fim do dia, no dia-a-dia normal. E de facto isto não é muito bom, não é? Porque o álcool vai sempre transformar-se em massa gorda, portanto vai sempre contribuir para o aumento de massa gorda do nosso organismo, vai inflamar mais o nosso intestino, portanto temos aqui uma associação muito negativa com o álcool e o aumento do stress do nosso corpo. Então um mecanismo que muitas vezes muitas pessoas usam para reduzir o stress, não é? Beber um copo de vinho e relaxar, ainda faz pior. Então, nós de facto devemos ter realmente aqui algum cuidado. E acho que é muito importante também percebermos que o stress pode, de facto, alterar os nossos padrões de descanso, mesmo quando estamos acordados, não só a dormir. Ou seja, se calhar numa situação normal, em que nós até tínhamos algum stress, mas conseguíamos relaxar, nós jantávamos, sentávamos no sofá a ver uma série e conseguíamos descansar. Muitas vezes nós percebemos que isto não está a acontecer quando sentamos, acabamos de fazer uma refeição, estamos ali muito bem e a seguir, mesmo estando acompanhados a ver essa série, começamos a petiscar, a fazer snacks doces ou salgados, mas a seguir ao jantar. E os gelados, e isso acontece muito com pessoas, os chocolates, os gelados, as batatas fritas ou os frutos secos. Há pessoas que vão mais para coisas um bocadinho mais saudáveis, outras menos saudáveis, mas essas coisas estão lá. E aí percebemos que nós não estamos a conseguir de facto descansar, porque o nosso corpo continua ali a remoer. Eu costumo dizer que isto são as emoções ruminantes. Nós já jantámos, estamos saciados, mas sentamos a ver uma série e continuamos a ruminar num determinado problema e, portanto, precisamos daquela sensação de estar ali a mastigar e a comer alguma coisa, quando na realidade já não temos fome nenhuma. Aquilo é puramente emocional. Então, nós percebemos que o stress afeta não só o nosso sono, como as escolhas alimentares, como também afeta a nossa capacidade de descanso quando estamos acordados por causa disto. Okay? O stress está sempre lá. Os períodos de stress também tendem a ser acompanhados pela interrupção da prática do exercício físico, como eu vos dizia, isto depois também é mais uma bola de neve, não é? Se nós não fazemos exercício físico, também não temos uma libertação de alguma tensão que possamos ter no dia-a-dia, também não estamos a mexer no nosso corpo, e as pessoas todas que fazem exercício dizem, eu sinto falta, quando não faço, sinto falta, sinto que o meu corpo não responde da mesma maneira, ou sinto mais ansioso, ou sinto que já ganhei alguma gordura corporal, isto depois depende muito da percepção das pessoas, mas na maior parte dos casos, quem estava habituado a praticar exercício e depois de repente por causa de stress, por falta de tempo, começa a diminuir a sua prática, sente que isso afeta muito a sua qualidade de vida. Então, é outra coisa que nós temos que tentar contrariar. Como vos dizia,
mexermos no dia-a-dia, fazermos coisas que nos permitam andarmos ativos, que o teletrabalho, por exemplo, não nos permite, não é? Porque estamos sempre em casa, não precisamos de deslocar, subir escadas, a fazer reuniões, estacionar o carro, ir para aqui e para ali, e isso é uma coisa que eu acho que é bastante importante quando falamos em manter o exercício físico de alguma forma bastante ativo. Outra coisa que eu acho que é muito importante falarmos é quando se fala em stress, ansiedade, etc., falarmos nos ácidos gordos ômega 3, que eu acho que cada vez estão mais... cada vez são mais falados nesta questão das depressões e não nos sentirmos bem, mas de facto o nosso cérebro precisa de ácidos gordos ômega 3 para a formação de células nervosas que estejam saudáveis. Algumas pesquisas mostraram que estes ácidos gordos ômega 3 se encontram associados a um menor risco de depressão e até mesmo da depressão pós-parto. Isto também é verídico. E o stress, tanto físico e emocional, pode também afetar os nossos níveis de ácidos gordos ômega 3, por termos uma alimentação mais incorreta, mas ao mesmo tempo por acabarmos por não estarmos a conseguir captar e absorver de uma forma tão eficaz, por o nosso intestino, por exemplo, não estar tão bem. Então acho que é sempre importante, nestes casos, fazermos com que a nossa alimentação tenha, imaginem, os frutos secos e as sementes que nos vão dar esses ácidos gordos ômega 3. E isso eu acho que é muito importante. Outra coisa que acho que é importante também falarmos é a tiamina. Portanto, quando falava aqui dos antioxidantes e falamos dos frutos vermelhos, a tiamina nós encontramos sobretudo no chá verde. E é uma daquelas coisas que eu recomendo muito, por exemplo, nos síndromes do cólon irritável. Eu falo muitas vezes no chá matcha para substituirmos um dos cafés que bebemos por dia, por exemplo, introduzir o chá matcha pelos seus antioxidantes, pelas suas capacidades benéficas para o nosso funcionamento gastrointestinal, mas também porque tem esta componente tiamina, que é um antioxidante que nos vai ajudar a regular mais os nossos níveis de stress no corpo. Então eu acho que há aqui um potencial muito interessante com a alimentação, já viram que falei-vos da tiamina e outros antioxidantes, dos frutos vermelhos, etc., ácidos gordos ômega 3, vitamina C, que são tudo coisas que são muito importantes para nos ajudarem a regular o stress. Também o magnésio vai ter aqui um papel importante, mas depois isto é tudo o tal efeito bola de neve. Se nós estamos há uma semana com stress imenso e a comer mal, nós temos que ter a capacidade de dizer, chega, eu não posso estar mais do que uma semana nisto, a próxima semana tem que correr melhor. E ou nós proativamente vamos, imaginem, fazer as compras, preparar as refeições todas para a semana para que seja muito mais fluido no dia-a-dia, ou então garantir que compramos as refeições já feitas para evitar isso, porque senão nós só vamos tender a piorar. O stress vai-se acumulando, o cansaço vai-se acumulando, e se o cansaço se acumula, significa que nós depois, nos tempos em que conseguimos, também não nos apetece perder esse tempo de descanso no supermercado ou a cozinhar. E, portanto, isto só vai piorar. E depois pensamos, eu estou tão cansado que eu não consigo fazer exercício, não é? Portanto, tem que ser apanhado numa fase muito precoce. Então, uma coisa que nós podemos fazer para ajudar a reduzir aqui estes níveis, como vos disse, mantermos o corpo ativo, planearmos e fazermos a nossa gestão das refeições logo. Passou uma semana, muito stress, sentimos que andamos todos desorganizados, para tudo. Vamos parar aquela roda do rato e transformar aqui a nossa próxima semana numa coisa um bocadinho diferente. Reduzir a ingestão de cafeína, eu também acho que é muito importante, e sobretudo para quem sofre de muito stress, evitar a ingestão de cafeína ali na primeira hora após acordar, porque isso também tende a provocar aqui um bocadinho uma disrupção na produção de cortisol e de adrenalina. Fazer refeições nutricionalmente equilibradas, mas também um bocadinho mais regulares, para evitar os comportamentos de fome emocional, evitar ficar muitas horas sem comer. Eu acho que é uma estratégia boa. E também fazer refeições eventualmente até um bocadinho mais densas logo no início da manhã, pequenos almoços. Imaginem que têm logo os ovos, por exemplo, com o pão e o abacate, ou que têm umas papas de aveia também bastante mais completas, porque isto também vai ajudar a evitar que depois ao longo do dia haja mais esta tendência para episódios de fome emocional. Também eu acho que é muito importante evitar distrações no momento da refeição. Comer com presença, com plenitude, descansar mesmo a cabeça. Se estivermos no escritório, sair de frente do computador, irmos mesmo descansar. Depois, eu acho que aqui a questão de substâncias que possam ter um efeito mais funcional. Falei-vos do chá verde, mas eu acho que o cacau também tem uma série de antioxidantes interessantes, a própria curcuma, que tem um potencial anti-inflamatório fantástico. Tudo isto são coisas que nós podemos incorporar nas receitas. Podemos fazer o golden milk, podemos fazer bolinhas energéticas que tenham cacau, ou utilizar o cacau nas papas de aveia,
ou nos pudins de chia e, portanto, de certa forma também irmos aqui aumentando os nossos níveis de antioxidantes mais funcionais, digamos assim, um bocadinho diferentes dos antioxidantes dos legumes e da fruta tradicionais, e tentarmos, de facto, fazer com que a nossa alimentação seja mais rica. Também garantirmos que temos uma boa exposição solar por causa da questão da vitamina D, ou então, nos meses de inverno, recorrermos à suplementação, que não tem problema nenhum. Outubro, novembro, vá até março, garantir que há suplementação para termos níveis ótimos desta vitamina. Muito importante. Variarmos também a nossa alimentação para garantirmos que temos fontes de vitamina B sempre presentes, ou seja, vitamina B presente na alface, no abacate, nos frutos oleaginosos como as nozes e as amêndoas, a aveia, porque as vitaminas do complexo B vão participar numa série de reações que estão diretamente associadas aqui ao stress do nosso dia-a-dia. Depois os ovos, porque além de terem vitamina D, também possuem triptofano, que é uma proteína que vai ajudar a regular aqui o humor, interferem na quantidade e na qualidade do sono, auxiliam na memória e no alívio do stress e da ansiedade. Portanto, se fizerem uma alimentação um bocadinho mais variada, tenham também atenção aos ovos. Os ácidos gordos ômega 3, como vos falava, eu acho que também tem um potencial mais funcional aqui na nossa alimentação. Nós conseguimos obter através dos peixes gordos, dos frutos secos, das sementes, portanto, muitas amêndoas, nozes, avelãs, sementes de linhaça, sementes de girassol, sementes de abóbora, tudo isto nos vai dar aqui ácidos gordos ômega 3 em boas quantidades. E nós podemos pensar, quanto é que eu preciso? Mais ou menos 2 porções. Podia ser um peixe gordo por dia, ou então 2 porções de frutos secos ou sementes por dia. Pode ser uma bolinha energética e depois uma porção de amêndoas num outro snack, assim, como exemplo. A banana também é muito interessante aqui no que toca ao stress, porque é uma fonte de potássio que vai ajudar a auxiliar a pressão arterial e que vai ajudar a reduzir os sintomas de stress. Também a qualidade do sono, e eu acho que isso é muito importante, nós evitarmos a exposição à luz azul antes de nos irmos deitar, tentarmos fazer algumas coisas que sejam um bocadinho mais relaxantes, ler um bocado antes de dormir, para desligarmos a nossa cabeça da realidade. Acho que isso também é bom, porque quando estamos em frente à televisão é muito mais frequente estarmos a petiscar. Se a pessoa estiver a ler um livro, normalmente isso não acontece e tem vantagem de não ter a exposição à luz azul. E depois, acho que há outra coisa que também pode funcionar muito bem para quem sente que está a ser difícil perder peso por causa do stress ou que o stress está a fazer aumentar de peso, que é a pessoa fazer um diário alimentar e começar a registar tudo o que consome num dia. E aí nós percebemos, o meu comportamento alimentar continua a ser igual, portanto eu faço um diário alimentar e percebo que eu continuo a comer exatamente as mesmas coisas que comia antes desta fase de stress e não estou a conseguir perder peso, ou de facto, esta fase de stress vai fazer com que eu, de repente, tivesse aqui erros alimentares diariamente e é isso que está a fazer com que eu não esteja a conseguir manter o meu peso ou que esteja, de facto, a aumentar de peso. Eu acho que o diário alimentar é a melhor forma de nós termos noção da realidade e nos confrontarmos, de facto, com o que é que está a acontecer, ok? Portanto, acho que é uma ótima estratégia. De facto, nós percebemos que o stress tem um impacto muito direto no peso, embora para algumas pessoas não seja assim, não é? Até pode causar diminuição de peso, mas na maior parte dos casos o stress vai aumentar o peso por vários fatores. Então o meu principal conselho é apercebam-se disso, quebrem aquela rotina, assim que começarem a sentir esta semana foi caótica, estou cheio de trabalho, para a semana vai ser igual, façam alguma coisa para prevenir aquilo que pode ser um problema um bocadinho maior, porque nós só vamos conseguir sair dali se de facto tivermos um papel ativo nesta transformação da forma como reagimos às coisas e como nos deixamos afetar pelo stress, ok? Espero que tenham gostado. Se sofrem de muito stress, como se calhar eu também sofro, a maior parte de nós sofre, isto vai-vos fazer todo o sentido e tenham maior atenção aos sinais que o vosso corpo vos dá, porque como viram, podem ser problemas de imunidade, podem ser problemas de concentração, podem ser problemas intestinais, há muita coisa que pode ser afetada pelo nosso stress e geralmente os sinais de alterações do nosso estado de saúde provocados pelo stress não são imediatos, portanto aparecem primeiro estas coisinhas pequeninas que nós não começamos a perceber, mas que de facto nos incomodam e depois é que podemos de facto levar ao dito esgotamento, ao burnout, não é? Quando começamos de facto a esgotar os nossos recursos e a fazer uma disrupção do nosso metabolismo como ele deveria ser, não é? Espero que tenham gostado e nós vemos para a semana.